Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia da Chique e nesse vídeo eu estou trazendo um cachepô que eu fiz com fio Anne Brilho de Natal e agulha número 2. Esse eu fiz para um vasinho de mais ou menos 14 centímetros de boca, mas você pode usar o fio que você quiser, a agulha que você preferir e para o vasinho que você tiver aí. Vamos ver como faz? Meus amores, essa peça nós começamos com laço mágico. Três correntinhas, mais 11 pontos altos, total de 12 pontos altos, né? Fiz os 11 pontos altos, fecho o laço mágico e fecho também a carreira com um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas e um ponto no mesmo lugar onde eu fechei a carreira. E em todos os 11 pontos seguintes da carreira anterior, eu vou fazer 2 pontos altos. Fiz os 2 pontos em cada ponto de base, então nessa carreira eu tenho 24 pontos altos, fecho com um ponto baixíssimo. Terceira carreira, 3 correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar, ou seja, um aumento, e um ponto alto no seguinte. Essa vai ser a repetição dessa carreira. Em um ponto, 2 pontos altos. No seguinte, um só. E vamos fazer isso por toda a volta. 2 no mesmo, de base. E um no ponto seguinte, repetindo isso. Terminei a terceira carreira, fecho com um ponto baixíssimo. A quarta, 3 correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar, ou seja, um aumento. E aqui eu vou fazer, nessa carreira, eu vou fazer 2 pontos sozinhos, um para cada ponto da base. Então, é um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo lugar, o terceiro e o quarto sozinhos, um em cada ponto da base. Novamente, um ponto alto, o segundo ponto alto no mesmo lugar, o terceiro sozinho e o quarto sozinho, até o final da carreira. Quinta carreira. Começa com 3 correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar, né? Um ponto alto de aumento. Os 3 seguintes sozinhos, um para cada um da base. Ou seja, a lógica desse redondinho é essa. A cada carreira, nós fazemos mais um ponto sozinho de distância entre os aumentos. Então, nessa quinta carreira, é o primeiro ponto num lugar da base, o segundo no mesmo ponto da base, o terceiro sozinho, o quarto sozinho, o quinto sozinho. E aí, novamente, 2 juntos na mesma base, ou seja, um aumento, e 3 na sequência sozinhos. E isso por toda a volta. Vai repetindo isso, um ponto a mais entre os aumentos em cada carreira, até chegar ao tamanho que você precisa para a base do seu cachepô. Seus lindos, a boca do vaso que eu vou usar tem 14 centímetros. Esse círculo ficou com um pouquinho mais de 14 centímetros, então está um bom tamanho para eu começar a subir. Aqui é o seguinte, tenho 9 carreiras e eu tenho, olha lá, os 2 primeiros pontos juntos e na sequência 7, 1 para cada um da base. Na anterior são 6, somando com os 2 de aumento, né? Dão 8 e assim vai. Eu vou colocar um gráfico com esse aumento aqui na aba de comunidade aqui do canal, para quem tiver dúvida. Ou então me pergunte também, tá bom? Então vamos lá.
Primeiro ponto, subindo o cachepô. Eu vou fazer um ponto baixíssimo no ponto seguinte, por trás, pego por trás. Faço 2 correntinhas, um ponto alto junto, pego no ponto seguinte, uma correntinha. E aí eu vou fazer 2 pontos altos juntos, pegos aqui por baixo do ponto da carreira anterior. E aí eu junto os dois, uma correntinha e novamente pego em um ponto, pego no seguinte, junto os dois, uma correntinha. Novamente, pego em um ponto, sempre assim em relevo, pego o segundo, junto os dois. Fazer isso em toda a volta. Independente do número de carreiras que você tiver feito, do número de pontos que você tiver, essa divisão de pontos vai dar certo porque nós tivemos 10 pontos iniciais, não é? Que é um número par. Então, vamos lá, gente. Pega um, pega o outro e junta os dois. Uma correntinha por toda a volta. O final da carreira é o seguinte. Eu faço o meio ponto alto no último ponto que me sobrou e o outro no seguinte, que vocês lembram, né? Que a gente fechou a carreira e começou no ponto seguinte. Então, a gente termina a carreira nesse ponto que a gente pulou. Uma correntinha, fecha a carreira, caminha com um ponto baixíssimo e na primeira correntinha a gente faz o seguinte, uma correntinha e 2 pontos puff, ou seja, a gente puxa todas as laçadas do ponto alto até o meio, depois fecha tudo junto. Uma correntinha, a partir da segunda correntinha da carreira, nós fazemos 3 pontos puffs, ou seja, puxamos a metade de laçadas de ponto alto, fechamos todas juntas. Uma correntinha e vamos fazer pontos puffs de 3 por toda a volta, nas correntinhas, sempre separados por uma correntinha. Fiz toda a volta com o pontinho puff e aqui eu vou seguir com uma carreira infinita, que eu estou fazendo, aliás, direto em quase todos os vídeos ultimamente. Mas é só porque é muito mais prático mesmo e é mais fácil para quem está aprendendo. Então vamos lá, fiz o último puff na última correntinha da carreira anterior, né, que foi a primeira da subidinha, e já parto para a correntinha depois do primeiro puff aqui. E a partir daqui é só seguir uma correntinha e um puff de 3 na correntinha seguinte. Uma correntinha, um puff de 3 na correntinha seguinte, até chegar à altura do meu vasinho. Que na verdade eu ainda nem medi, eu medi a largura dele, mas não medi a altura. Mas aí já eu vejo. E volto para mostrar para vocês a sequência. Depois de fazer mais ou menos 12 centímetros dessa carreirinha de pontos puffs, como eu falei para vocês, que é o tamanho mais ou menos do meu vaso, eu vou considerar essa carreira terminada. Aqui eu tenho marcado o início da carreira infinita, que eu estou usando como direção para ver onde terminar essa minha peça. Então, nesse término, como eu faço? Eu fiz o meu último ponto puff, aí eu sigo com 2 correntinhas e um ponto baixo no arquinho seguinte e está terminada a peça. Depois de terminada a peça, fica faltando só o arremate. E aqui, nessa parte, eu vou fazer o que eu chamo de considerações finais, né? Lembrando que eu usei fio Anne de Natal, que tem essas cores mesmo, ele é mesclado, eu usei o dourado. Você pode usar o fio que você quiser, a agulha que você preferir. Aqui, por ser um fio de tex fina, vai ficar com esse caimento mesmo. Ele ficou mais ou menos com uns 13 centímetros de fundo e 12 de altura. E ficou
bem certinho mesmo para o tamanho do meu vaso. Lembrando que você pode fazer para o tamanho de vaso que você quiser, com o fio e agulha que preferir. Então é isso, meus amores. Se ficou alguma dúvida, me procura. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.